Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Luana, professora de matemática, e hoje vamos falar sobre troncos. Vamos ver o que são troncos? Chamamos de tronco o sólido obtido por uma seção que não conserva a mesma natureza do sólido recortado. Vejamos na figura a seguir essa aplicação para pirâmides e cones. Então, temos aqui o tronco do cone e o tronco da pirâmide, certo? Temos aqui duas bases, a base menor e a base maior, certo? Da mesma forma aqui. E temos a altura. Tronco de pirâmide. O sólido que contém a base da pirâmide dada é um tronco de pirâmide, conforme ilustra a imagem a seguir. Então, temos aqui a imagem ilustrando uma pirâmide e retirando essa parte aqui, certo? Onde foi cortada com esse plano azul, ficaremos com essa parte amarela, que é o tronco de pirâmide. Dado um tronco de pirâmide regular, temos as bases são polígonos regulares paralelos e semelhantes e as faces laterais são trapézios isósceles e congruentes. Áreas. Bem, a área lateral é a soma das áreas dos trapézios isósceles congruentes que formam a área lateral. Já a área total é a soma das áreas das bases com a área lateral, como temos aqui embaixo. A área total, certo, vai ser a soma das áreas das bases, então o Bzão e o Bzinho, mais a área lateral. Volume do tronco. O volume do tronco é igual a H sobre 3 de B, que é a base maior, mais a raiz quadrada de B vezes Bzinho, mais Bzinho, certo? Que é a área da base menor. Razão de semelhança. Bem, já vimos aí os troncos, certo? Vimos também o tronco de pirâmide, alguns elementos, o seu volume, a área total. E agora vamos ver razão de semelhança. Bem, é a razão entre dois elementos lineares correspondentes, representados por K. Temos aí a seguinte razão, certo? Que são das áreas, aqui a linha 1 e a linha 2, que é igual a área 2, área 3, a multiplicação, e assim sucessivamente, certo? Igualando a uma constante K. Então, ó, observe que aqui é sempre n menos 1, certo? Então, por isso que fica sempre, se aqui é a terceira, como é n menos 1, aqui é a se aqui é a índice 3, como é n menos 1, aqui será a índice 2, e assim sucessivamente. Propriedades. Considerando duas pirâmides semelhantes, temos base menor sobre base maior é igual a Bzinho sobre Bzão, que multiplica H1 sobre H2 ao quadrado, igual a uma constante K, onde H1 é a altura da pirâmide menor e H2 é a altura da pirâmide maior, certo? Temos aqui o volume menor sobre o volume maior, também essa razão, é igual a H1 sobre H2 ao cubo, que é igual a uma constante K elevado ao cubo, onde H1 é a altura da pirâmide menor e H2 é a altura da pirâmide maior. Tronco de cones. Bem, já vimos aí o tronco de pirâmide e agora vamos ver o tronco de cones. Temos aqui a área lateral, que vai ser π, que multiplica R, que é o raio, mais Rzinho, que é o menor, certo? O raio maior e o raio menor, vezes o G. Agora temos aqui a área total. A área total vai ser πr ao quadrado, πr, mas utilizando o raio maior, mais πr ao quadrado utilizando o raio menor, mais π que multiplica, no caso aqui, ó, essa parte aqui já é a área lateral, certo? Então, é π que multiplica raio maior mais o raio menor vezes o G, certo? Volume. Substituindo B por πr ao quadrado e B por πr r menor ao quadrado, temos que o volume do tronco vai ser πh sobre 3, aqui r maior ao quadrado mais r vezes r menor, mais r menor ao quadrado. Então, aqui é para calcular o volume do tronco. Bem,
Vimos aí o tronco do cone, o tronco de pirâmide, assim como a área total e o volume de ambos. Agora iremos responder algumas questões para reforçar tudo que vimos nessa aula. Bem, agora vamos aprimorar ainda mais nosso conhecimento sobre troncos, respondendo às questões. Nessa questão nós temos o seguinte: o anúncio apresenta uma forma de silicone utilizada para fazer bolinhos recheados com bases circulares de tamanhos distintos. Depois de prontos, os bolinhos terão formato similar a um... Bem, temos aqui a imagem, certo? Que é uma forma de silicone, onde apresenta aqui, ó, essas partezinhas aqui, que são para fazer bolinhos recheados, onde as bases são circulares. Então, vamos observar essas partes e ver aonde se enquadra o seu formato, certo? Bem, a letra A fala de cilindro. Se você olhar aqui, nós não temos um cilindro, certo? Porque observe que a base de cima é menor e a base de baixo é maior. No cilindro, nós temos duas bases com o mesmo formato e o mesmo tamanho, a mesma dimensão. Ou seja, aqui não é um cilindro. Na letra B, fala de tronco de cone. Bem, o tronco de cone é quando a gente tem um cone e tem um plano que intercepta esse cone, que corta esse cone, ficando apenas com o tronco aqui embaixo. Esse formato lembra realmente o tronco de um cone, mas antes de dizer se essa é a alternativa correta ou não, vamos analisar as outras. Aqui fala do tronco de pirâmide. Nós temos pirâmide com base circular? Não temos, né? Então, não é um tronco de pirâmide. Letra D é um projétil e a letra E é elíptico, ou seja, essas duas também não são alternativas corretas. Então, aqui, essa forminha, ela lembra o formato de um tronco de cone. Ou seja, a alternativa correta é a letra B. Nessa questão, nós temos o seguinte: um cone circular reto, cuja medida do raio da base é R, é cortado por um plano paralelo à sua base, resultando dois sólidos de volumes iguais. Um desses sólidos é um cone circular reto, cuja medida do raio da base é R. A relação existente entre R maior e R menor é... Vamos analisar o seguinte. Temos aí dois volumes, não é isso? Vamos dizer que o volume desse R menor é igual a V, certo? Então, vamos descobrir a relação que temos aí. O volume do R maior, como diz aqui, ó, a medida do raio da base é R maior, é cortado por um plano paralelo à sua base, resultando em dois sólidos. Ou seja, o volume desse R maior vai ser 2V, certo? Então, como os cones são semelhantes, podemos fazer o seguinte: montar uma razão entre V e 2V, ok? Então, vamos lá. V sobre 2V, nós temos o raio de V é o Rzinho menor. E o raio de 2V é o R maior. Como estamos tratando de cone ao cubo, fazendo aqui, resolvendo essa continha, teremos que V eu posso cancelar com V, concorda? Ficando com 1 meio, certo? Agora vamos ter o seguinte: Rzinho ao cubo, R ao cubo, e Rzão ao cubo, Rzão ao cubo. Chegando aqui fica bem simples, ó. Basta fazer a multiplicação entre os meios e os extremos. Ficaremos com 1 vezes R ao cubo, que é igual a 2 vezes Rzinho ao cubo. Isso dá igual ao R ao cubo, e 2Rzinho ao cubo é 2Rzinho ao cubo. Chegamos aqui a essa relação. Qual foi a relação? Entre esses dois raios, certo? Temos aqui o raio maior e o raio menor. Como foi dito aqui na questão, a medida da base é R, certo? Um cone circular reto. E quando ela é cortado,
formam dois sólidos de volumes iguais, e um desses sólidos é um cone circular reto, onde a medida é Rzinho. Quer saber a relação existente entre esses dois? E encontramos aqui. Esse Rzão ao cubo é igual a 2 vezes o Rzinho ao cubo. Ou seja, esta é a relação e a alternativa correta é a letra C.